Outra aplicação possível utilizando os nossos sinais analógicos, né, é a leitura da informação proveniente de sensores ou temperaturas, né? Em termos gerais, esses dispositivos eles vão pegar uma grandeza física, por exemplo, a temperatura, vão transformar em uma grandeza elétrica, né? E com a grandeza elétrica, né, o nosso conversor analógico digital vai transformar em um sistema, em um valor digital, no qual nós podemos manipular aí. Bom, fazer essa conversão nós já sabemos, né? Fazer essa conversão da nossa grandeza elétrica para a nossa grandeza digital. Agora, vamos manipular, ou seja, usar algum sensor que vai pegar essa grandeza física e converter em grandeza elétrica, né? Aqui é listado algum desses dispositivos que fazem isso, né? Por exemplo, o LDR a sua resistência depende da luminosidade incidida sobre o componente, né? Mas se eu colocar isso num circuito de divisor de tensão, eu consigo fazer uma correlação da luminosidade com a tensão do meu divisor de tensão, né? E a partir disso eu posso coletar esse sinal do divisor de tensão, transformar em um sinal digital e realizar algum processamento ou tomar alguma decisão, mostrar o valor, fazer alguma coisa. Outro exemplo é os dispositivos de deslocamento. Por exemplo, nós já fizemos o exemplo passado, né? O nosso potenciômetro pode funcionar como um dispositivo de deslocamento angular, né? Porque tem um eixo dele. Se o eixo dele move quando ele está conectado em um divisor de tensão, né? O terminal aqui, ó, do terminal do meio aqui, onde fica o divisor de tensão, varia, né? Nós observamos isso na medida que eu começo a mover o cursor central do potenciômetro, varia essa minha tensão, e eu posso associar essa tensão a um ângulo que eu tenho ali no meu potenciômetro. Existem também sensores de proximidade, temperatura, inclinação, umidade, de pressão, e eu ficaria o dia inteiro aqui explicando, então etc. Bom, o que nós vamos estudar agora, vou mostrar um exemplo de um sensor de temperatura, que é dado nesse próximo slide, que é o TPM 35, 36 ou 37. Eles são similares com uma pequena diferenciazinha que nós vamos ver a seguir, né? Mas o importante é que esses componentes, em função da nossa temperatura ambiente, né, que está no corpo dele, ele vai fornecer um valor de tensão. E a partir desse valor de tensão eu posso associar a temperatura correspondente. Ou seja, se for falar em termos de matemática, né, eu tenho que achar essa relação. Tensão é em função, né, da nossa temperatura. Aqui no datasheet passa uma informação interessante que vai auxiliar para encontrar essa relação, né? Que aqui mostra que eles têm uma relação de 10 microvolts por cada grau Celsius e que o TPM é 35, né? Em 25 graus Celsius ele tem essa minha tensão. Já o TPM 36 aos 25 graus Celsius ele tem essa tensão de 750 microvolts. Então a diferença entre os dois sensores aqui é só um valor offset de 500 microvolts. Então no datasheet aqui eu fui lá e observei, né, a curva de funcionamento dele, onde a inclinação aqui, ó, do nosso A e do B é o mesmo, né? Ou seja, já ouvi lá anteriormente que é 10 microvolts por grau Celsius, usando alguma relação linear, né? Que eu sei qual é a curva dela, qual é o coeficiente da minha reta, então vamos colocar aqui, ó, tensão é uma reta linear, né, com parâmetro do coeficiente linear, que é o nosso A, vezes a nossa temperatura, mais o deslocamento escalado da nossa reta aqui, que eu chamei como B, que é o parâmetro B da nossa equação linear. Esse termo eu sei, né, que foi dado, que é 10 microvolts, e eu sei também anteriormente, igual nesse caso do sensor, para 250 microvolts eu tenho 25 graus Celsius. Então eu vou chegar no valor B, que seria 10 microvolts vezes nossa temperatura, 25, né, mais o nosso B, a tensão de 250. Então, nesse meu caso aqui, o B vai ser igual a zero. Então, para o nosso LM ou o TMP 35, a nossa relação, eu tenho minha tensão, é 10 microvolts por grau Celsius vezes nossa temperatura. Já para o nosso, aqui ó, para o nosso TPM 36, usando a mesma relação, né? Só que agora é 750, opa, 10 vezes 25, nosso B,
eu vou chegar que o nosso B é 500 microvolts. Então, nesse meu caso, eu tenho minha tensão, é 10 vezes a nossa temperatura, mais 500 microvolts. Essa relaçãozinha aqui, eu só mostrei como que eu consigo deduzir essa relação, mas ela normalmente é fornecida pelo fabricante. O fabricante dos dispositivos lá, eles mostram essa relação, né? Então pode ficar tranquilo aqui, nem sempre vai precisar de derivar, eu só estou mostrando aqui como que eu consigo derivar, né? Essa minha relação, porque saiu essas equações, que elas não saem do nada, né? Saiu devido a essa curva. Então tem aqui, ó, eu tenho um simples exemplo de como eu posso obter o valor da nossa temperatura para o LM35, que é um sensor. Então tá aqui o nosso LM35, 3 terminais, como mostrado aqui, onde eu tenho um terminal no GND, outra nossa alimentação, que no caso do Arduino vamos usar 5 volts vindo da nossa placa, e o segundo pino aqui é para onde nós vai ser a saída analógica, para onde vai ser ligada no nossa entrada analógica, que nós vamos fazer a leitura desse terminal aqui. Então tá aqui, ó, a conexão GND, alimentação, e agora que eu estou fazendo a leitura para o nosso conversor. Bom, então como que eu faço para calcular a nossa temperatura? Na relação passada eu cheguei que a tensão é 10 microvolts por grau Celsius vezes nossa temperatura. Então eu quero achar minha temperatura, né? Eu quero fazer o processo inverso, que eu já tenho minha tensão, é o valor da nossa tensão dividido por 10 microvolts. É claro que isso é dado em volts, né? Então tem que transformar 10 microvolts em volts, então é a nossa tensão dividido por 10, na verdade 0,01 volts, né? Que corresponde à nossa tensão vezes o valor igual a 100. Ou seja, por meio dessa operação eu consigo achar o valor da nossa temperatura dada a nossa tensão. Então tá aqui, criei tem a nova variável aqui, ó, de temperatura. Então tá os passos nossos aqui, eu faço a leitura do terminal analógico, né? Onde aqui eu tenho um sinal digital de 0 a 1023. O próximo passo dessa variável aqui, eu vou multiplicar por 5 e dividir por 1024. Dessa forma que eu obtenho a nossa tensão, o valor da tensão, e depois eu multiplico por 100, obtendo assim o valor da nossa temperatura em graus Celsius. Beleza? Bom, outro exemplo agora, usando outro conversor, o LM36, nós vimos que a relação ela é dada por nossa tensão, 10 microvolts por grau Celsius vezes nossa temperatura, mais 500 microvolts. Então, a única diferença, lá agora a nossa tensão, menos 100 microvolts, dividido por 10 microvolts em grau Celsius. É claro que nossa tensão está em microvolts, eu tenho que transformar em volts, vai dar 0,5 volts aqui. Então eu peguei essa operação agora, a nossa temperatura vai ser o valor da variável, vezes esse termo aqui para transformar em um sinal de tensão, menos o 0,5, que seria o 500 microvolts, vezes o nosso 100 aí. Dessa forma, obtenho o nosso valor de graus Celsius usando o LM36. Então vamos pegar esse sensor e aplicar lá no nosso simulador. Abrir aqui o nosso simulador com o TPM36. De vez em quando, vocês repararam, eu chamo como LM também, porque tem um componente similar a ele, que também funciona do mesmo jeito que é chamado de LM36. Então tá ligado aqui o nosso LM. E eu vou abrir nosso código aqui, ó. Tá similar ao que eu mostrei para vocês lá, onde aqui eu obtenho a equaçãozinha que eu obtenho minha temperatura. Vou inicializar nossa simulação. Quando eu inicializo a simulação e clico em cima do componente, mostra aqui, ó, a temperatura dele, ó, podemos ver 25 graus Celsius. Eu vou abrir meu monitor. Então aqui, ó, nossa temperatura aqui está dando 24,71. Aqui esse visor aqui eu não tenho o valor em decimal, mas podemos ver, se arredondar está bem próximo, né? Ó, aumentei minha temperatura para 69, ó, tá dando aqui, ó, 70,1. Vou diminuir, tá aqui, ó, 2,73. Observa que tem um errozinho de 1 grau Celsius aqui, mas esse erro tá dentro da faixa de resolução desse meu sistema aí, né, que eu estou usando 10 bits. Esse dispositivo ele tem um certo erro, o próprio conversor aqui do
analógico digital do Arduino também tem um errozinho, né, embutido. A operação matemática também aqui tem algum errozinho. Esse somatório de erros aqui acaba gerando esse erro que nós temos aí. Sem contar que o principal fato é que aqui não é casa decimal, né? Então é sempre um valor exato. Outro ponto importante aqui, caso eu queira transformar esse meu sinal em graus Celsius, por exemplo, na escala Fahrenheit, basta pegar a relação dele e fazer a operação matemática aqui, né? Que isso aqui é operação de ensino médio, vou multiplicar o valor em graus Celsius por 1,8 e depois adicionar com 32. E eu posso, uma vez tendo esse valor aqui armazenado numa variável, fazer N operações diferentes com isso, até tirar conclusões. Por exemplo, se a temperatura passar um certo valor, eu vou acionar tal coisa, ok? Aí fica a deriva do problema que você necessita resolver, o que você deseja fazer, ok? Então beleza, turma. Então daí seria o exemplo do nosso sensor de temperatura. Talvez vocês se assustaram um pouquinho com a derivação da equação, mas pode ficar tranquilo que normalmente essas coisas já são fornecidas. Eu quis só mostrar como é derivada a equação, mas não se assustem, beleza? Que no final saiu aqui uma operaçãozinha bem simples, né? Tá bom? Então até mais, turma. Aqui nas referências eu trago alguns vídeos, sugestões explicando um pouquinho mais detalhado o processo de conversão, né? E tem outros exemplos aplicados a outros sensores, né? Se você procurar no YouTube, vai ver uma gama gigantesca de sensores possíveis. Até no próprio simulador nosso, tem a opção lá de Arduino, lá que você vai ver vários sensores, ou seja, aplicação já pronta com outros sensores. Então é bom ver esses exemplos, né, para aprender um maior leque de aplicações que é possível